Representação gráfica da função do segundo grau. Então, nosso estudo nas últimas aulas foi determinar as raízes de uma função do segundo grau, ou seja, calcular o x1 ali em x2 linhas, né? Calcular as raízes da equação do segundo grau. Na aula de hoje, dando continuidade ao estudo das equações de segundo grau, veremos a representação gráfica. O gráfico de uma função do segundo grau, ele pode ser crescente, quando a concavidade da parábola é voltada para cima. Nesse caso, o valor de A será positivo. Quem que é A? É quem está antes do x ao quadrado. Ou ainda, essa função pode ser negativa, né, decrescente, quando a concavidade da parábola está voltada para baixo. Né? Nesse caso, o A é menor do que zero, ou seja, o A é um valor negativo. O que está antes do x ao quadrado é um número negativo. Aí ela é decrescente. Quando a função é crescente, ela tem ponto de mínimo. O mínimo que ela desceu é um valor aqui, né? Suponha que é um -3, por exemplo. Tá? Quando ela for decrescente, ela tem valor de máximo. O máximo que ela subiu foi 5, por exemplo. Tá? Então, se o A for positivo, a função é crescente, a parábola está voltada para cima e ela vai ter um valor mínimo, ponto de mínimo. Quando o A for menor do que zero, ou seja, for um número negativo, a parábola é para baixo, a função é decrescente e ela vai ter um ponto de máximo, um máximo que ela subiu. Tá? O gráfico de uma equação do segundo grau, nós temos que determinar o x1 linha, e o x duas linhas, e o x vértice, e o y vértice. Tá? Então, são esses elementos que temos que determinar na equação do segundo grau, né, para construir o seu gráfico. Tá? Toda função do segundo grau tem esses elementos. Por exemplo, se ela for crescente, aqui onde corta o eixo x é o x1, e o x2. Aqui no ponto de mínimo dela, ela vai ter um valor para x, que é chamado de x vértice, um valor para y, que é chamado de y vértice. Tá? E tem as formas. No exercício número 1, construa o gráfico das funções do segundo grau e classifique em crescente ou decrescente. Então, o primeiro passo, eu vou determinar o ponto de interseção da parábola com o eixo x. Tá? Então, eu vou determinar o x1 e o x2. Quem que é o x1 e o x2? É a tia usando Bhaskara ideal para calcular as raízes. Então, quem que é o valor do A aqui? A vale 1, o B vale -2, o B vale -2, e o C não tem, então o C vale 0. Né? Lembrando que uma equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. A é o que acompanha o x ao quadrado, B é o que acompanha o x1 e C é o que não tem x. Nesse caso, quando não tem o valor de A aqui é 1. O valor de B é -2 e o C não tem, então é 0. Escrever na fórmula de Bhaskara, x é igual a -b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Então, vai ficar x é igual, substituindo menos, o B vale -2, mais ou menos, B novamente, então -2 ao quadrado, menos 4, vezes o A vale 1, vezes C, o C vale 0, dividido por 2 vezes A, o A vale 1. Então, x é igual, menos vezes menos dá mais ou menos, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Né? Menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 0 dá 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, x é igual, 2 mais ou menos, 4 mais 0 dá 4. Raiz quadrada de 4 sobre 2. Então, x é igual a 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2.
Aí eu vou fazer o x uma linha e o x duas linhas. Por quê? Porque eu tenho o mais 2 e o menos 2. O x uma linha vai ser o 2 mais o 2 dividido por 2. 2 mais o 2 dividido por 2. 2 mais 2 é 4, dividido por 2, 2. O x duas linhas é o x menos o 2 dividido por 2. É o 2 menos o 2 dividido por 2. 2 menos 2 dá 0. 0 dividido por 2, 0. Ou seja, isso aqui é onde vai cortar, né, o eixo X. Ó, vou fazer o gráfico. Esse aqui é o eixo X e esse é o eixo Y. Eu sei que vai cortar, né? Eu sei que a parábola vai cortar o gráfico no ponto x igual a 0 e no x igual a 2. Agora eu vou determinar o vértice. O vértice da parábola é essa forma aqui, ó. X vértice é o menos o B dividido por 2 vezes A. Então, o x vértice é igual. Quem que é o B? Menos o B. Vale menos 2. Então, menos 2 dividido por 2 vezes o A. O A vale 1. Menos vezes menos dá mais. 2 dividido 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Ou seja, o vértice da parábola, o x vale 1. E o y? O y vértice é menos o valor do delta dividido por 4 vezes A. O delta, pessoal, é essa expressão aqui, ó. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é isso daqui. Veja que B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é o que está dentro da raiz, né? É isso daqui. Então, qual que é o valor do delta? O delta aqui deu 4. Então, vai ficar... Delta é menos 4 dividido por 4 vezes o valor do A, que o A vale 1. Vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Ou seja, o vértice da parábola é o x vale 1 e o y vale menos 1. Pronto. Né? Todo ponto vem o que primeiro? O x, depois o y, não é isso? Por isso que eu coloquei o 1 primeiro, que é o x. Então, eu sei que o vértice da parábola é 1 para x e menos 1 para y. Então, é esse ponto aqui, ó. Ponto. Agora, é só construir o gráfico. A função é crescente ou decrescente? O A é igual a 1. Então, 1 é maior do que 0. Logo, o A é positivo, A é maior do que 0, então a função é crescente. Logo, ela tem ponto de mínimo, né? E esse mínimo dela é o vértice. Ó, começa do vértice passando aqui e por aqui, tá? Então, essa é a função da letra A, né? Só repetindo os passos. O primeiro passo é descobrir onde é que a parábola vai cortar o eixo X e o eixo Y. Para isso, né, eu calculo o X1 e o X2 usando a fórmula de Bhaskara, o qual nós já aprendemos. Veja que eu encontrei 0 e 2, 0 e 2. Depois eu tenho que calcular esse ponto do vértice da parábola. Para mim calcular o ponto do vértice, eu vou calcular o valor do X, que é o X vértice, e a fórmula do X vértice é menos B dividido por 2 vezes A, que eu encontrei o 1, tá aqui. Depois eu vou calcular o valor do Y. Esse valor do Y é menos o valor do delta dividido por 4 vezes A. Esse delta é o valor que está aqui dentro da raiz, ó. Foi 4. Então vai ficar menos o 4 dividido por 4 vezes 1, que deu menos 1, que é o valor daqui. Então, coloquei o mais 1 com menos 1, encontrei o vértice. Aí, a partir daqui, eu subi à esquerda e à direita. Não é reta, tá? Ele é uma curva. Ó, ele é uma curva assim. Tá? Então, a parábola, ela é crescente, né? Ela tem ponto de mínimo. Esse aqui é o ponto de mínimo. A parábola dela é para
cima, concavidade voltada para cima. Então, ela é crescente. E a letra B? Vamos fazer a letra B. A letra B, o primeiro passo é calcular o x1 e x2. Então, o A vale menos 1, o B vale 3 e o C também não tem, é 0. Escrever na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos B, mais ou menos B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Essa fórmula nós já conhecemos, né? X é igual menos o 3, mais ou menos B ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é 0. Dividido por 2 vezes A, que é menos 1. Então, x é igual a menos 3, mais ou menos. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes 0 é 0. Então, mais 0. Dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Daí, fazendo x é igual a menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 9 mais 0 é 9 sobre 2. Então, x é igual a menos 2, né? X é igual a menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3, dividido por menos 2. Aí eu vou fazer x uma linha e x duas linhas. O x uma linha vai ficar o menos 3 mais o 3 dividido por menos 2. Menos 3 mais 3 dividido por menos 2. Menos 3 dividido por... Menos 3 mais 3, 0, né? Tá devendo 3, recebe 3, paga os 3 devendo, sobra 0. Dividido por menos 2, 0 dividido por 2 é 0. Agora o x duas linhas é o menos 3 com o menos 3. Menos 3, dividido por menos 2. Menos 3 dá menos 6. Tá devendo 3 e ainda gasta 3, fica devendo 6. Ou, em um jogo, você perdeu 3 pontos, depois perdeu 3 pontos de novo, ficou perdendo 6. Dividido por menos 2. Menos dividido por menos é mais, e 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, o x1 é 0 e o x2 é 3. Então, eu já sei o que vai acontecer. Ó. A parábola, né, vai cortar o eixo x no ponto 0 e no 3. Agora eu tenho que saber o vértice da parábola. O vértice da parábola, eu vou até mudar de cor para calcular, é x vértice, né? Vai ficar, ó, x vértice é igual a menos o valor do B, dividido por 2 vezes o valor do A. Então, vai ficar menos o valor do B é menos 3, dividido... Aliás, o valor do B é 3, né? Dividido por 2 vezes menos 1. Menos vezes mais é menos. E 2 vezes menos 1, menos 2. Então vai ficar x vértice é igual. Menos dividido por menos dá mais. 3 dividido por 2 é 1,5. 3 meios, né? 1,5. Então, já sei que o x vértice é 1,5, 1,5. E o y vértice? O y vértice é menos o valor do delta dividido por 4 vezes o valor do A. Então, vai ficar menos o valor do delta. Delta é isso daqui, ó. É b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso é o valor do delta. E é o que está aqui dentro, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso daqui, quando eu substituir, calculei, deu quanto? Deu 9. Então, vai ficar menos 9 dividido por 4 vezes menos 1. Então, y vértice é igual, menos vezes mais é menos, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos dividido por menos é mais, 9 dividido por 4, né, vai dar 1,25. Se eu pegar aqui, ó, 9 dividido por 4, 2, né? Aliás, 2,25. 2 vezes 4, 8,
9 tira 8, 1. Né? Acrescenta um 0 e uma vírgula. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Acrescenta um 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Dá 0. Né? Então, o y-vértice deu 2,25. Então, vem aqui o y-vértice deu 2,25. Pronto. Positivo, né? Então, veja. O x0 deu 0, o x1 deu 0, o x2 deu 3. O x-vértice deu 1,5, o y-vértice deu 2,25. Agora, a partir do x-vértice, do vértice da parábola, eu vou traçar, né, o gráfico. Então, vai descer à direita, passando lá no 3. Opa! Vai descer à direita, passando lá no 3. Vai passar aqui, ó, a parábola. Isso. Veja que agora a parábola mudou o sentido, ó. Ela está decrescendo, né? A concavidade dela ficou para baixo. Então, ela é decrescente, né? Ela tem o quê? Ponto de máximo. O máximo que ela subiu foi no 2,25. A concavidade dela é para baixo. Então, sempre, para construir o gráfico de uma função de segundo grau, nós vamos usar esse macete. Cálculo o x1 a linha e o x duas linhas, o x-vértice e o y-vértice. E, a partir daí, traça o gráfico. Vamos fazer aqui mais a letra C. Vou fazer agora a letra C. Veja a letra C. Para calcular a letra C, eu vou fazer o seguinte. Qual que é o valor do A? O A é igual a 1. Qual que é o valor do B? Menos 3. Qual é o valor do C? 2. Agora eu vou fazer x é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2 vezes A. X é igual a menos 3, que é o valor do B, mais ou menos B ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A vale 1, vezes o C vale 2, dividido por 2 vezes o A vale 1. Então, x é igual, menos vezes menos dá mais 3, mais ou menos, menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Menos vezes mais menos, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar x é igual a 3, mais ou menos, raiz quadrada de 9 menos 8 é 1, sobre 2. Logo, x é igual a 3, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Daí eu tenho que o x1 é o 3 mais o 1, 3 mais o 1 dividido por 2. E o x duas linhas é o 3 menos o 1 dividido por 2. É o 3 menos o 1 dividido por 2. E agora fazendo 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Logo, o vértice a parábola vai cortar o eixo x no 2 e no mais 1. Então, eu vou desenhar já o gráfico. Eu vou desenhar o gráfico aqui, ó. Vou desenhar ele de azul. Eu vou desenhar ele de azul. Lembrando que eu estou construindo o gráfico da função de segundo grau. Eu já sei que vai cortar o eixo x no 1 e no 2. Vai cortar o eixo x no 1 e no 2. Agora eu tenho que saber o vértice da parábola. Para calcular o vértice, eu vou usar a fórmula do x-vértice. X-vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a.
x vértice é igual a menos, o valor do B é menos 3, dividido por 2 vezes o A. Né? O A vale quanto? O A vale 1. Menos vezes menos dá mais 3, 2 vezes 1, 2, e 3 sobre 2 é a mesma coisa de 1,5. Então, eu já sei que o vértice da parábola é lá no 1,5. É aqui, ó. O 1,5 é o vértice da parábola. É o x vértice. Agora, eu tenho que calcular o y vértice. Para calcular o y vértice, eu vou fazer y vértice é igual menos o valor do delta dividido por 4 vezes o valor do A. Então, menos o valor do delta deu 1. É o que está dentro da raiz aqui, ó. Então, 1 sobre 4 vezes o valor do A. O A também vale 1. O A vale 1, tá aqui, ó. Então, vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 1 é 4. Menos dividido por mais é menos. 1 dividido por 4, 0,25. Ou seja, se o y vértice deu 0,25 negativo. Assim, né, eu tenho que o vértice, o x vale 1,5 positivo e o x vértice vale menos 0,25. Então, colocando lá no gráfico, eu já coloquei o x vértice, agora eu vou colocar o y vértice. O y vértice é quando o x vale 1,5, aqui vale menos 0,25. E agora, então, esse aqui é o vértice da parábola. A partir do vértice, eu vou traçar a parábola. Né? Como? Passando pelo ponto 2 e passando pelo ponto 1. Passei pelo ponto 1 e pelo ponto 2. Esse é o gráfico da função. Logo, ela é crescente. Por que ela é crescente? O A é positivo, o A é mais 1. E veja que a parábola está com a concavidade voltada para cima. Logo, ela tem um ponto de mínimo, e o mínimo é menos 0,25. Tá? De forma análoga, vocês irão fazer os demais. Todas essas daqui, vocês irão fazer usando o mesmo critério. Por exemplo, na letra D. Letra D tem pouco espaço, né? Vou fazer aqui mais um aqui. Letra D. Na letra D, qual que é o valor do A? O A vale menos 1, o B vale menos 2, e o C... o B vale menos 1 também, e o C vale 2. Eu já sei que a parábola vai ser decrescente, ó, o A é negativo, o A vale menos 1. Então, x é igual menos B mais ou menos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. X é igual menos o valor do B menos 1, mais ou menos raiz quadrada de o B novamente, então menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 2. Dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. X é igual, menos vezes menos dá mais ou menos. Menos 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais vezes mais dá mais. 1 mais 8, dividido por menos 2. X é igual 1 mais ou menos. 1 mais 8 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Eu já vou pôr direto aqui, que está faltando espaço. Aí o x1, a linha é 9 mais 1 mais 3, dividido por menos 2. 1 mais 3 é 4, dividido por menos 2 é menos 2. O x duas linhas é 1 menos 3, dá 1 menos 3 dividido por menos 2. Aí vai ficar menos 2 dividido por menos 2, menos dividido por menos é mais, 2 dividido por 2 é 1. Então, vai cortar lá no menos 2 e no mais 1. Agora eu vou fazer o vértice, né?
Então, já sei que a parábola vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ó, vou fazer aqui. Ó, ela vai passar no menos 2. Menos 1, menos 2. E no mais 1. Vai cortar aqui, ó. Aqui e aqui. Agora eu vou ter que saber o vértice. Para me saber o vértice, eu vou fazer x vértice e y vértice. O x vértice é menos b dividido por 2 vezes a. Então, x vértice é igual menos, o valor do b é menos 1. Então, menos 1 dividido por 2 vezes a, que também é menos 1, o a. Então, vai ficar x vértice é igual, menos vezes menos é mais, 1, mais vezes menos é menos, dividido por menos 2. Né? Então, mais dividido por menos é menos, 1 dividido por 2 dá 0,5. Então, eu já sei que vai cortar aqui, ó, no menos 0,5. Aliás, esse aqui é o x vértice. Agora eu vou calcular o y vértice. O y vértice é menos o valor do delta dividido por 4 vezes a. Então, y vértice é igual menos. O delta é esse valor aqui, é 1 mais 8, que é 9. Então, vai ficar menos 9. 4 vezes a, o a vale menos 1. Então, vai ficar y vértice é igual menos 9 dividido por menos 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos dividido por menos é mais, e 9 dividido por 4, nós fizemos agora que dá 2,25, né? 2,25. Bom, então o vértice da parábola é x vale menos 0,5 e o y 2,25. Colocando esses pontos aqui, menos 0,5 está aqui, o 2,25 está subindo aqui, né? Subindo aqui, 2,25, mais ou menos aqui. O 2,25 é y e menos 0,5 é o x. A partir daqui, agora, eu consigo construir o gráfico, né? De que forma? Pego o vértice da parábola, desce passando no 1 e desce passando no menos 2. Então, a parábola é decrescente, veja que a concavidade está para baixo, né? E o valor de A é negativo, então ela é decrescente, passa nos pontos menos 2 e mais 1, que são as raízes da equação, tem o vértice menos 0,5 e mais 2,5, 25, que são, né, encontrados por essa regra. O y vértice é essa fórmula e o x vértice é essa fórmula. Então, decrescente tem ponto de máximo, o máximo é 2,25 e concavidade voltada para baixo. A letra C, a letra E, letra F, G, tudo da mesma forma. Lembrando que aqui, por exemplo, o A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 4. Né? Aqui, o A vale 2, o B vale 0 e o C vale menos 2.